Magalhães. Bom, aqui conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães, com imagens para os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham pela internet. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os companheiros aí do Jornal da Manhã e a quem nos ouve e nos assiste nesta manhã de sexta-feira. Bom, é capa de todos os jornais o conteúdo do depoimento de Marcelo Odebrecht ao TSE na ação de cassação da chapa Dilma Temer. Já era conhecido em pílulas, agora o vazamento da íntegra da fala complica a situação da petista e também a de Michel Temer? Complica sim, Thiago. Você veja que aqueles primeiros vazamentos que a gente teve, logo depois que esses executivos da Odebrecht depuseram, vieram principalmente da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E o que eles visavam? Eles visaram primeiro duas coisas: complicar o Michel Temer, então eles vazaram preferencialmente a parte em que Marcelo Odebrecht e os outros falavam do vice e agora presidente, e também complicar o Aécio Neves. Eles vazaram de propósito aquelas perguntas que eles, advogados da Dilma, puseram, perguntando se havia também pagamentos em outras campanhas. Aí o relator da ação, o ministro Herman Benjamin, mandou excluir essa parte, isso foi excluído, e agora a gente tem acesso à íntegra dos depoimentos, que revela, Thiago, um domínio muito grande da Odebrecht, primeiro sobre o governo, segundo sobre campanhas desde 2006, principalmente, mas sobretudo na campanha da Dilma Rousseff de 2014. Quando Marcelo Odebrecht diz eu inventei a campanha de Dilma em 2014, com aquela arrogância dele que pelo jeito ele não perdeu em quase 2 anos de prisão, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele praticamente bancou sozinho, por meio de Caixa 2 e de pagamentos no exterior, a reeleição da presidente da República. Vamos lembrar que foi uma reeleição bastante difícil, que a Dilma chegou a estar ameaçada de derrota e que por isso mesmo precisou de muitos recursos. Então, quando ele e os demais executivos descrevem toda a rede de pagamentos que foi mobilizada para garantir essa reeleição, inclusive com pagamentos de apoio aos partidos que integraram a chapa da Dilma em espécie, com apelidos para esses partidos, pagamentos ao marqueteiro no exterior, e ele diz que alertou a ela várias vezes e que ela, em pessoa, Dilma, orientou para que os recursos fossem canalizados sobretudo para a campanha presidencial e não para o partido. Ele está colocando a ex-presidente numa posição de mando nesse esquema que é de favorecimento, que é de abuso de poder econômico na campanha e que é sim de Caixa 2. Isso a gente já sabia, que ele tinha avisado naquela viagem para o México para ela que os recursos eram de Caixa 2, e ele reitera muito bem. Quanto ao Temer, realmente Marcelo Odebrecht o exime de participação na negociação da doação de Caixa 2 para o PMDB. Mas a situação dele fica complicada também, uma vez que a chapa está bichada, a chapa está inviabilizada, e o relator da ação não parece muito disposto a separar as contas da presidente e do vice. Daí que eu pergunto na sua vida, porque a coisa está chegando nas portas da sentença. Dá para dar uma antevisão dessa sentença, Vera? É isso mesmo, José, nas portas da sentença é muito bom. Veja que o Herman Benjamin recusou os pedidos da defesa da Dilma para ampliar o prazo de oitivas, de mais coleta de provas, porque ele se julga já satisfeito com o que ele obteve, não é para menos, é um manancial de provas, esses depoimentos da Odebrecht. Então, ele sim, deve sentenciar em breve. Eu não tenho dúvida de que o relator será bastante duro. Ele vê esse processo como o processo da vida dele. Ele é um ministro do STJ com pretensões de chegar ao Supremo, etc. Mas ele está sendo bastante duro neste caso. Aí resta saber como vai se comportar o resto da corte, o resto da Justiça Eleitoral, Joseval. E para isso tem vários fatores que a gente tem que analisar. Um deles é o fato de que 2 ministros vão ser substituídos
julgados ainda nos próximos meses, provavelmente antes do pleno julgar essa causa. Então a gente tem de ver se alguém vai apresentar um voto alternativo ao do relator. O do relator deve ser pela cassação da chapa, ele não vai querer criar uma jurisprudência nova separando a presidente e o vice. Mas a gente tem de ver se vai vir um voto alternativo de alguém e se haverá maioria entre os outros 10 ministros que integram o TSE para se mudar esse entendimento.